Fala, meu povo. Bem-vindos a mais um episódio aqui do Itcast. Tô aqui com o Adson, né? Meu parceiro de todos. Isso. De todos. Fala, pessoal, e nós estamos aqui para falar sobre o Idcast, que vocês estão assistindo agora, o podcast. E trouxemos agora um casal, né, para falar aqui com vocês, Gabriel Miranda e Mariane. É um prazer estar aqui com vocês. Oi. Vamos abordar um tema aqui hoje, né, Yuri? Abordaremos um tema aqui hoje, como conviver empresa junto com casamento, né? E eu contar um pouquinho da história de dos dois aqui, vocês vão entender como que é a história desses dois, tanto de Gabriel, ele antes de conhecer Mariane, e Mariane antes de conhecer Gabriel, e depois os dois juntos, como que será essa história aqui. E... Moça, pra mim é um privilégio, né? Que é ter os dois aqui. Gabriel é mais que um amigo pra mim, é um irmão. E é um prazer ter esses dois aqui hoje. Mari, vou deixar começar com Mari. Tô zoando, né, Gabriel? Vai começar a falar um pouco aí. Então vamos lá, Gabriel, se apresente aí pra galera. Cara, é um prazer estar aqui com vocês. Não só por fazer parte desse projeto, mas também por saber que foi a ID, né? A família apostólica ID, que por meio dela, que foi ferramenta na mão de Deus para transformar as nossas vidas. Porque, vou deixar um pouco minha esposa falar, mas chegamos aqui financeira, mas no nosso casamento. Sim. E, assim, Deus transformou as nossas vidas. Que bênção. Prazer Mariane. é meu também estar aqui com vocês. Tenho a oportunidade de trabalhar com o Yuri, com meu esposo, e um prazer estar aqui com você também. Adson. Bom, nós temos 11 anos juntos, vamos fazer em maio. 5 anos de namoro e vamos fazer em maio também 6 anos de casado. Mas antes, assim, a gente gostaria de saber, assim, quem foi a Mariane antes de Gabriel? Mariane, As histórias são filhos, não, o pessoal que está aqui não conhece, são filhos de pais vivos ou não? Você teve pai e mãe? Como que foi um pouquinho de sua história, um pouquinho antes, Mari? Sim. Sou filha de mãe solteira. Sim. Minha mãe engravidou de mim aos 19 anos. Então, cresci num lar bem diferente de um contexto familiar. Sim. Então, sem presença de pai, fui criada por minha avó. Minha mãe, por muito tempo, precisou sair, estudar fora, foi estudar em Natal. E a maior parte da minha infância eu fui criada por minha avó. Então, não foi aquela criação de vó tão amorosa, foi uma criação de vó mais rígida, mais com muito medo, insegurança de eu tomar os mesmos caminhos da minha mãe. Sim. De ser uma mãe solteira, de percorrer os mesmos caminhos. E a Sim. gente sabe que se a gente não tomar cuidado de quebrar algumas maldições, a gente realmente tende a percorrer os caminhos dos nossos pais. Sim. Só que eu falo assim, depois que eu me tornei cristã, eu me converti com os 18 anos, eu entendi que Deus tinha me separado no ventre da minha mãe. Que apesar de não ser evangélica, eu tinha princípios cristãos, que era na igreja católica, por exemplo, a castidade, porque eu tinha conhecimento que a única forma de eu não engravidar solteira era não fazendo sexo. Sim. Antes do casamento, antes do pai que eu escolhi para minha filha. Sim. Então, mesmo na igreja católica, eu cheguei a ter um outro namorado antes de Gabriel, namorei 2 anos e meio, e não tive relações, e católica. Eu tinha consciência que eu não queria engravidar solteira e percorrer o mesmo caminho que a minha mãe, porque eu não queria que outro filho, que um filho meu, um ser humano, passasse pelas coisas que eu passei de não ter a presença de um pai. Sim. E só quem não teve a presença do pai sabe o que é a ausência de um pai. Sim. Né? Então, eu tive esse cuidado e Deus foi muito bom de colocar esses princípios em mim. Hoje eu entendo que foi Ele mesmo que colocou, não partia de mim, não tinha como partir de mim isso, sabe? Então, quando eu converto aos 18 anos e entendo o que é santidade, o que é ser cristão, o que é um namoro santo, qual o propósito disso, eu pude entender que era Deus que tinha me separado ali desde o início me forjado, me preparado para o que eu vivo hoje. Sabe, a história que a gente vive hoje, os frutos que a gente colhe hoje. Hoje, né? Isso. Que bênção. E Gabriel, quem é Gabriel antes de Mariane? Cadê meu pauzinho? Cara, Essa é uma historinha aqui, pessoal, que é dos bastidores aqui, mas vai lá.
Cara, é muito interessante, porque graças a Deus, eu tenho uma família bem estruturada. Meu pai e minha mãe sempre foram cristãos, pelo menos desde que eu me entendo por gente. Sim. Meu pai, pastor hoje. Então, assim, meus pais sempre me guiaram pelo caminho que eu deveria andar. Não poderia deixar de citar também uma pessoa que foi muito importante na minha vida, que já não está mais junto com a gente, está com o Senhor na glória, que é a minha avó. A gente chamava ela de vovó bonitinha, foi como uma avó também para a Mari, mas o nome dela é Cleonice. Sim, foi uma das pessoas que mais me impulsionou para o lugar onde eu estou hoje. Sempre acreditou, sempre colocou tudo que ela tinha, ela sempre colocou em mim. E os meus pais sempre me ensinaram o caminho que eu devia estar, sabe? Então eu sempre fui criado nesse caminho. Mas assim como todo mundo, eu dei uma derrapada. Foi um período que foi muito difícil para mim, onde minha mãe, durante um ano mais ou menos, ela ficou hospitalizada. E foi onde eu tive o meu primeiro contato assim com o mundo. E assim, cara, pensa num tempo que eu me arrependo, sabe? Mas como todo filho amado do pai, eu não esqueço nunca do dia que eu tava numa festa, numa boate, e Deus me isolou daquele lugar por um momento e falou assim: eu não te chamei pra isso. Eu não te escolhi do ventre da tua mãe pra você estar nesse lugar. O que você tá caçando aí? Cara, e desse dia em diante, nunca mais eu voltei para a presença de Deus. Foi quando Nunca logo... mais você ficou nesse tipo de ambiente e Sim. voltou para a presença de Deus, né? Nunca mais. E foi logo depois, muito pouco tempo depois, exatamente 2 meses depois, eu conheci Mari. Nossa. Então, assim, foi algo realmente preparado por Deus. Eu falo que Deus não junta pessoas, Deus une propósitos. Sim. Sempre foi um sonho meu desde pequeno. Antes de ter sucesso na área profissional, antes de ter sucesso financeiramente falando, sempre foi um propósito meu ter uma família. Sempre foi meu sonho. E eu falo que é engraçado que quando eu pedi para Deus uma esposa, eu falei com ele, eu dei todos os Pré-requisitos, pré-requisitos, todos os tópicos para ele. E eu ainda falei assim: meu Deus, mano, uma mulher bem linda, porque eu quero uma mulher bem bonita, pai. Por favor. E baixinha, que eu gosto de mulher baixinha. E aí vem essa princesa maravilhosa, que é o Que amor de benção. minha vida. Parabéns. Eu amo mesmo, o que eu vou te falar. Esse bicho aqui, velho, engraçado. O Mário foi pra BH, né? E o Gabriel é sempre alegrão lá no escritório. Animado, barulhento. Aí, Mari foi. Gabriel, parecendo eu tava quase chamando um psicólogo lá pra ver se resolvia o problema dele. Nem arrumou o tupete, né, Yuri? Todo triste, todo Tupete troncho. alinhado, No dia seguinte que Mari falou, tô voltando, né? tomou banho. Tomou banho, enche o saco de todo mundo lá na empresa. Cara, mas eu falo assim que quando a gente esteve na dificuldade, quando a gente passou assim por uma das piores épocas, que tem cheiro e tem gosto quando a gente lembra, quem tava comigo era ela, era minha filha. Então, assim, a gente é unha e carne. A gente é assim, colado mesmo o tempo todo. E tudo que a gente vai fazer, a gente consulta um ao outro, a gente consulta a Deus, porque é quem realmente estava Juntos naquele juntos momento, né? naquele momento. Show de bola. E tipo assim, pelo que foi apresentado aqui, o pessoal está assistindo, Mari, você veio de um lar não tão estruturado, vamos dizer assim, e Gabriel veio de um lar totalmente estruturado. Mas Gabriel tem suas grandes qualidades, seus defeitos também, como você também teve. E após esse encontro, como que foi? Vocês já começaram a namorar, já casou? Como que foi esse... Depois, já se conheceram? Quanto tempo tem de casados? Como que é isso aí? Cara, foi até engraçado, porque eu sempre fui criado num ambiente de muito carinho, de muito amor. Aham. E
É engraçado que quando eu comecei a namorar com ela não sabia pedir perdão. Olha só. Então, assim, quando... Depois vamos só voltar no início, tipo, como a gente se conheceu. Sim, a gente volta. Ah. E aí, o que acontece? Eu tive que ensinar. A gente, às vezes, tinha as discussões, tinha as brigas. E aí eu falava, mas tá bom, então você me perdoa. Aí ela falava, tá bom. E ficava por isso mesmo. O perdão dela tá bom, né? Tá bom. Ou então rolava um me desculpa. Aí, e assim, é engraçado que Deus coloca na gente o que o outro precisa, sabe? Deus direciona para que isso seja ensinado com amor. Então assim como ela teve muita paciência comigo, porque quando a gente começou a namorar, ela era mais velha e naturalmente as mulheres são muito mais Desenvolvidas do que nós, desenvolvidas com e certeza. maduras. Sim. Então eu era extremamente imaturo. Sem falar que, tipo, Mimado. tudo que eu preciso, tudo que eu queria eu tinha. Meus pais tinham muita condição na época que a gente começou a namorar, então Era o amigo do videogame. eram duas realidades muito diferentes. Então, assim, a mesma paciência que Deus deu para ela me ajudar, para ela junto a Deus me tornar um homem que eu sou hoje, um pai, um marido, um empresário, Deus também me deu para ensinar ela a ter humildade, ter mais carinho, entendeu? Então, assim, foi uma construção mesmo de nós dois. Porque casamento em si, ele acha que vai ter o homem e a mulher perfeito. Não, é cada um abrir mão um pouquinho, ser flexível para um ajudar ao outro ali, né? Nesse lá momento. em casa a gente fala assim, que a gente olha um pro outro, às vezes tá em um momento de briga, desentendimento, e fala assim, vamos fazer dar certo? Todos os dias. A gente acorda, vamos fazer dar certo hoje? Então, assim, é uma escolha de, eu quero isso pra minha vida, então eu vou fazer dar certo isso. Então, você perguntou como que começou, Como que foi o esse tempo. início e tudo. Então, com 18 anos eu converti. Aham. E converti na igreja que o pai de Gabriel era um dos pastores e ele também era de lá. A gente começou a conversar, nos conhecemos num retiro e dali começou um papo. E aí, antes disso, eu saí desse relacionamento que eu falei de 2 anos e meio. Foi até Rayane e Juninho eram nossos líderes de jovens na época. Sim. E Rayane virou pra mim um dia na igreja e falou assim, antes de eu terminar esse namoro, falou, Mário, ele não era cristão e não estava batendo nada com nada. Os princípios não estavam batendo nenhum. Mas Rayane falou assim, o que eu vou te falar aqui não foi Deus que me falou, não. Estou te falando como sua amiga, como eu vejo a situação de fora. Pra que você está levando esse fardo, esse peso? O que Deus tem é bem melhor, traz paz. Estou te falando isso vem de fora, você não precisa disso. E aí, orando e tudo, eu senti paz, senti confirmação de Deus. E terminei gostando demais. Mas vi que um princípio para mim negociável era que fosse cristão e que estivesse junto comigo na igreja. Que tivesse, assim, aquele brilho no olho. Eu era muito participativa, gosto de estar na igreja, não meço esforço. E a outra pessoa que eu estava não entendia isso. Como assim você está na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Não dava para entender, sabe? Eu ia no Tarde da Bênção, eu ia no Culto de Jovens, aí na segunda era ensaio de dança. Então, ele não entendia. E eu entendi que isso era um princípio para mim negociável no relacionamento. Então, como que eu ia passar uma vida assim? Eu tava só namorando, o namoro foi feito para acabar. E assim, acabou. E aí, acabei amando demais, então eu escrevi uma carta para Deus. Falei, Deus, tô aqui, fiz isso porque, por amor a Ti, entendo o que o Senhor tem para mim, entendo seus propósitos. E quando vier a pessoa certa, o Senhor vai me mostrar, Ele vai amar o Senhor mais que a mim. Moça, você era muito madura para 18 anos. 18 anos. Muito madura para 18 anos. Para ter umas atitudes dessas, um pensamento desse, né? Parabéns. E aí sentei e escrevi uma carta enorme para Deus, falando, Deus, é inegociável para mim que Ele ame o Senhor mais que a mim, que Ele me amando, eu sei que Ele te amando mais que a mim, Ele vai me amar, Ele vai me respeitar, vai cuidar de mim. E falei que eu ia saber como seria esse cara, que meu coração ia pular pela boca, que eu ia sentir algo que eu nunca senti quando eu visse essa pessoa. Que eu não tava pra jogo, não queria ficar com ninguém. A próxima pessoa que eu conheceria seria o homem da minha vida. E entreguei isso pra Deus. Acabou, né, E pai? entreguei isso pra vapo. Deus. Aí depois eu fiquei sabendo que ele também tinha feito uma carta pra Deus, não foi? Então foi algo que Deus conectou. E aí, Realmente foi Deus que
E colocou, parabéns. que conectou. E aí a gente, nesse retiro, começamos a conversar, começamos a gostar um do outro muito, viramos melhores amigos primeiro, Ela Olha apaixonou. só. viramos melhores amigos. Ele não tinha muita atitude não, sabe? Opa! Falava Bom muito saber de disso, ele. Mari. Namorou com esse aí 3 meses e falava dessa menina mais que tudo. Aí eu, Poxa, eram amigos, era minha melhor amiga, eu tava confidente com minha melhor amiga, né, Gabriel? Na época ela já queria um namorado, eu queria só uma amiga, entendeu? Só que eu Não. falei, poxa, menina top, vou dar uma chance pra ela. eu comecei a Tô sonhar brincando, muito com ele. gente. Deus foi me dando muito sonho com ele. E aí eu peguei um caderno e comecei a anotar. E colocar as datas, todos os sonhos que eu tive. Assim, era 10 sonhos que eu tinha seguido de noite. Um Nossa. sonho, eu tive que eu tava numa excursão, ele tava em outra. E aí o meu ônibus quebrava e eu e o pessoal do meu ônibus ia pro ônibus dele. E assim, lá depois nós fizemos muitas discussões juntas com nossas avós pra praia. Então, assim, Deus foi revelando, trazendo a certeza no meu coração, sabe? E aí, com 3 meses de amizade e orando, depois de 1 mês de amizade, começamos a orar e tal. E aí ele teve a atitude linda, né, meu amor? De me pedir namoro. Mas foi tudo muito, muito bonitinho. Não beijamos no pedido de namoro. Não beijamos Olha que antes, não massa. ficamos. Ficamos depois de 1 mês, não foi? De namoro, porque eu queria isso. Queria saber se era isso mesmo. Se era a decisão certa, a E pessoa assim, o que é certa. um mês pro resto de uma vida? E hoje a gente Concordo. olha pra trás e a gente fala Hoje assim... não para de beijar a minha boca. Só pra vocês saberem. Então, assim, o que é um mês pro resto de uma vida, sabe? Hoje eu vejo isso. É porque 1 mês, quando você tá gostando demais, você fica assim 1 mês sem beijar, parece, né, um estrondo. Mas aí depois você vê os frutos disso, é bem maior. Que bênção. E o namoro foi feito pra dar errado, né? Namoro foi feito pra dar errado. Pra dar errado que vem o noivado dá errado que Bem casado. vem casamento. E como que foi assim, depois das escovas de dente, um do lado do outro, e aí eu sei como é que é, Aí foi porque eu sou rápido. casado. Como que foi essa fase? Cara, só voltando um pouquinho, Sim, sim. É bom a gente frisar isso, porque o relacionamento meu e de Mari começou com um propósito de casamento tão forte, mas tão forte, que se a gente tivesse condições financeiras na época de ter casado no primeiro mês, a gente teria feito assim. Porque a gente orava pelos nossos filhos, pelo nosso casamento, desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia de casamento, Mari comprava pano de prato, vasilha. A Namoro. gente, De namoro. De namoro. desde do primeiro dia de namoro. E assim, é interessante a gente frisar isso, de como você demonstra pro seu parceiro, pra sua namorada, pro seu namorado, A sua real a intenção. sua né? real intenção, cara. Tem propósito. Quando você olha pra uma pessoa, você tem que olhar pra ela como se ela fosse a mulher da sua vida e como homem. E se você não enxerga assim, você tem que terminar. Sim, A gente tem que ter propósito na vida da gente. juntos. Né? Tudo que eu e Mari fizemos até hoje foi com propósito. Uma coisa apenas, um erro que a gente cometeu, né, amor? No início do nosso casamento, que foi sem consultar ao Senhor e sem propósito. E isso foi assim, isso virou a vida nossa de cabeça para baixo, a gente perdeu tudo. Então, já linkando com essa parte de juntar as escovas de dente, assim que a gente casou, nosso casamento foi um milagre, né? Eu gosto de falar que eu via todos os amigos nossos casando, né? E eu via a galera falando assim, que na hora que você comprar aliança e colocar no dedo, as coisas acontecem. E eu ficava indignado, cara. Fala isso pra mim também. E eu ficava indignado, eu falava, moço, isso tá doido? E eu e Mari, a gente, uma vontade imensa de casar e tal, e tal, e tal, e tal. E a gente falou assim, não, eu falei, não, eu vou casar com essa mulher. E eu vou fazer isso. E eu lembro, cara, na fila da caixa. Eu fui no banco e depois do banco eu ia no Orives. Eu falei, ó Deus, eu não tinha condição. As nossas alianças foram R$600 parceladas em 6 vezes. Com cartão de crédito emprestado. E aí eu com esse cartão de crédito falando assim, ó Deus, eu vou fazer esse compromisso, eu vou. Mas eu quero ver se o Senhor vai fazer isso mesmo, que todo mundo fala. Eu tô com fé que vai acontecer, mas pelo amor de Deus, faz. Cara, foi uma coisa incrível. Quando a gente noivou, 3 meses depois, a gente já tava com nossa lua de mel toda organizada, passagem comprada. A gente já tava com o nosso apartamento mobiliado, alugado.
Então, assim, foi um milagre, cara. Um mover Um de casal Deus, que- literalmente, Não, a né? gente tinha condições nenhuma, assim, pra casar. Nenhuma, nem pra pagar um aluguel, assim. A gente começou a namorar muito, muito novo. Então, de 16 a 18, 5 anos de namoro, eu tinha acabado de formar na faculdade. E ele me pediu também em casamento, só porque eu falei que eu não passava de 5 anos namorando. Então, ele Eu casei no dia que deu 5 anos. foi, literalmente. E aí, ia ser só um jantar, o casamento nosso, pra começar. Então, fui num lugar, alugar uns pratos pra, assim, casar no civil e jantar. Então, chegou num Bem lugar... simples, bem bem- simples. Aí chegou num lugar que era o jantar, que era, eu alugava, e eu olhei assim, lá também é tipo um restaurante mais rústico, chama Casa São Carlos, o pessoal deve conhecer aqui, muito lindo. E assim, eu salvava no Pinterest umas fotos de referência pro meu casamento. Só que eu sabia que eu tinha zero condições. Só que eu tava tão grata que eu tava realizando um sonho de casar que eu não tava ligando que ia ter Importando ia ter com festa. nada com isso, né? Eu queria casar e ter minha família. Aham. Então, assim, eu tava muito grata a Deus. Eu entrei naquele lugar e falei, meu Deus, era aqui que eu tinha que casar. E guardei isso pra mim. Eu tava com minha sogra, acho que era só minha sogra. E aí meu Deus, eu queria tanto casar aqui. Meu coração encheu, eu falei assim, mas não falei nada, que eu sabia que meu pessoal não tinha condição, ninguém tinha condição, a empresa dos pais de Bi tinha acabado de sofrer bastantes problemas financeiros e tal. E aí guardei isso pra mim, e minha sogra saiu e falou assim, Mar, você precisa casar aqui, hein? Uau! Você tem que casar aqui. Sem nada, sem falar. Nada, Nossa! sem nada, você tem que casar aqui. Eu cheguei em casa e falei, mãe, você não tá entendendo, eu sei que você não tem condições, mas eu preciso casar aqui. Eu preciso casar lá. Tem como você me ajudar com alguma coisa? Aí minha mãe falou assim, ô filha, minha mãe sempre foi muito esforçada, mas nunca teve uma condições financeiras assim maravilhosa. Sim, sim. E na época não tinha mesmo. Então ela, ô filha, posso te ajudar com tanto, assim, na parcela. E aí, minha sogra, não, eu vou vender um forno, eu vou vender um trem, minha avó ajuda eu sei que assim, Veio um tiquinho de cada lado Vem, ali. Cara, é que... engraçado de que foi um cada milagre lado. tão grande que nessa época a gente estava com uma máquina que não utilizava mais na fábrica e ela já estava para vender assim, tinha mais de um ano e ninguém interessava. Do nada, chegou uma pessoa, não, eu vou levar a máquina e vendeu. Foi uma série de coisas, assim, por exemplo, vestido. Aí tá, e aí o vestido tem um lugar, não sei o quê. E assim, todo mundo que a gente chegava e contava a nossa história, parece que assim, sentia a mulher do lugar, falou assim, eu não tô entendendo, mas eu vou fazer o casamento de vocês aqui. Tem que ser aqui, eu vou fazer. Na época, assim, eu nem posso falar o valor, mas assim, ela fez um valor surreal, parcelado não sei quantas vezes. E sou muito grata a ela também. O 10 né, não? E aí, o vestido. Ah, tá. Não, vou numa costureira mais simples, já tem um lugar, já vou casar. O que eu tô me ligando pra vestido? Aí, minha sogra, não, você vai ter o melhor vestido. Aí minha avó falou assim, não, você vai ter o vestido que você quer. Me deram o melhor vestido em Iete. Quando eu chego em Iete, tá a Flávia, que maquiadora de noivas aqui em Montes Claros, muito famosa também. E assim, Flávia, pra mim, é uma das melhores aqui na cidade. E eu nunca ia ter condições de maquiar com Flávia. Flávia olha pra mim, a gente conta a história, ela falou assim, eu não sei como vocês vão me pagar, não me interessa isso, eu só sei que eu vou te arrumar pro seu casamento. Eu vou te arrumar. Ela tava em Iete, no dia que eu fui, ela falou assim, ó, você tava na minha agenda pra eu te maquiar e vir fazer o teste de maquiagem em Iete. Eu não tenho quem vai maquiar, perigoso eu mesmo maquiar. Aí ela, não, eu vou te maquiar. Na época, ela fez um valor X lá, e falou assim, ó, vou fazer esse valor X, você vai acertar comigo um dia antes, um valor irrisório, que ela falou na época. Eu só falei assim, meu Deus, mas nem esse valor tem que ela fez. Como que eu vou pagar isso? Eu saí de lá e eu só pensei isso, como eu vou pagar isso? Aí, na hora, uma madrinha me manda assim, ó, eu te mandei o Pix aí, que aí... Não era Pix, não. Era Transferência. na época. TED ou Doc, né? Te mandei o TED aí, e aí você escolhe o que você tá precisando, é melhor, né? Era o valor exato de Flávia. Então, Que assim, isso, foi histórias absurdas. A lua de mel, nossa, nós fomos pra Buenos Aires. Sim, fomos pra outro país, pra quem não tinha condição de nada, com nada, sabe? Então, assim... Cara, e é engraçado porque era tudo assim, muito contadinho. Era tipo assim, o dinheirinho Muito certo. Certinho pra cada coisinha ali. Não podia e tal. sair do lugar. E é outra pessoa também que eu sou muito grato, que é
Rodrigo, da padaria Luma. Eu lembro eu mostrando pra ele, todo empolgado, o apartamento e tal. E a gente fazendo muita coisa. Uma parede de cimento queimado, que eu e o Mário fizemos. A gente colou uns vinis nos azulejos da cozinha. E eu mostrando pra ele, ele falou assim, cara, eu senti no coração de te dar uma mesa de jantar. Não. E aí eu fiquei sem graça, Ó, gente cara. boa demais, eu, né, cara? Muita gente boa. eu sou uma pessoa que eu fico muito sem graça quando Morei eu sou abençoado. ali 30 anos ali, na Raul Correia. Sério? Só comprava pão com eles ali. Desculpa te cortando, vai lá. Não, tranquilo. E aí, Ró vira pra mim e fala, não, eu vou te dar a mesa e as cadeiras. Eu falei, nossa, e eu fiquei assim, sem Sem jeito. graça, sem jeito na hora, Eu né? não sei receber elogios, não sei, e bênção. Aí eu fico desconcertado. E aí, fiquei quieto, né? Falei, moço, ele deve ter empolgado e tudo. No outro dia, o Rodrigo me liga. Aonde que nós vamos marcar? Que dia que nós vamos marcar pra gente escolher sua mesa e suas cadeiras? Cara, É verdade mesmo, então, né? ele me levou na loja e me deixou escolher a mesa e as cadeiras que eu quisesse. Então, assim, tanto ele quanto foi usado, Eduardo. minha mãe e meu pai, Eduardo, é engraçado que a gente estava noivo, e Eduardo Sapori, amigo nosso de família, médico da família, assim, uma pessoa super abençoada, virou pra mim e falou assim, ô Bi, o que tá faltando pra você casar? Eu falei, ô moço, tá faltando tudo, tá faltando sofá, geladeira, não sei o quê. Ele falou, então para de desculpa que a geladeira você já tem. Ô Alice, vai com Ju, escolher a geladeira que os meninos quiserem. Então assim, moço, e assim, e nem só isso, a gente teve o casamento, maravilhoso, com tudo, e ele ficou sabendo que a gente estava indo para Buenos Aires. Eu acho que ele perguntou minha mãe, ele e a Alice, a esposa dele, perguntaram pra minha Na mãe. festa mesmo, Na foi? festa, quanto que os meninos estão levando pra Buenos Aires? Na época a gente tava levando, acho que era R$1.200, R$1.500. Meu Deus. Tava indo, moço. Você tava levando nada. pouquinho. Deixa eu te falar, Nada. a gente Só é coragem, assim né? até hoje, velho. A gente é muito ousado. A gente vai mesmo pros lugares. Deus e deu tudo, a carta e Deus, aberta, a gente vai. e Põe o Deus, pé e ele puxou. Deus sempre providenciou os recursos pra gente. Porque a gente sempre teve a ousadia de escutar a voz dele e ir pros lugares que ele tinha preparado pra gente. E ele foi lá e falou, não, os meninos estão indo com muito pouco dinheiro. Vou ofertar na vida deles. Um dia A antes da festa. gente viajar, Nossa. cara. Então, assim, eu louvo e agradeço a Deus e a gente chora muito para que Deus derrame sobre a vida de todas essas pessoas que foram usadas para abençoar a nossa Teve vida. muitas, não dá pra citar todo mundo, Sim. mas... E também na festa a gente ganhou muito dinheiro, muita gente deu dinheiro. Nós fomos pra Buenos Aires com mais de R$5.000, né? Nós Nossa. voltamos com dinheiro, assim... Que teve alguém que falou assim... Os "Ai, R$1.500 realmente teve uma multiplicação Teve. de valor ali, né? Teve alguém que falou assim, início de casamento, foi Ró também que deu dinheiro, eu acho. Foi. Ró falou assim, início de casamento é muito difícil, eu vou te abençoar aqui com tanto, porque vocês vão passar muita dificuldade no início. Olha que pessoas incríveis, né? Então assim, não Cara, dá pra viver. Quem casou sabe o que que é. Sabe? Quem já casou sabe como é que é. Nossa, Eu Sim. ainda tô tá no nessa caminho. fase. Já E aí, chega, Yuri? Então, Pergunta aí. Gabriel, tipo assim, né, vocês falaram muito da questão do casamento, né? E você fala uma parada que você já falou comigo, e você até se falou um pouco aqui, que eu acho muito massa. Você fala, tipo, que no momento vocês tiveram as dificuldades dentro do casamento, mas foi o momento que mais fortaleceu vocês, né? Tipo, que foi o momento que vocês falaram assim, não, agora é a gente pela gente. E o quanto que fizeram vocês crescer. Sim. E eu queria que vocês falassem um pouco dessa fase. E antes de entrar nessa fase, falar, eu acho que é a melhor coisa que vocês têm, que chama Maria. Como A é- melhor parte desse melhor casamento aí, né? Eu queria muito que ela estivesse aqui, mas ela não ia deixar ninguém falar. Vai lá. Cara, eu falo assim que os filhos são herança de Deus. Amém. E é engraçado, cara, que nos momentos de maior dificuldade que a gente passou, por muitas vezes eu tive desânimo, eu tive depressão, eu quis desistir, mas todas as vezes, eu gosto de falar que todas as vezes que eu olhava para ela e para Mari
naquela cama, eu acordava muito cedo, querendo aprender alguma coisa, querendo sair daquela situação. Era uma forma que eu tinha de Fuga, né? de fuga. E eu olhava para elas dormindo assim e falava, cara, não é mais por mim. Não é mais por causa minha. É por causa delas. Eu sou o sacerdote dessa casa, eu sou o sacerdote desse lar. Eu não posso desistir. E se eu desistir? Quem é que vai cuidar delas? Se Deus me confiou essa responsabilidade, é porque Ele também confia em mim. Então, assim, foi uma fé, cara, que eu tive na época, e eu falo isso com Mari, que eu falo que até a fé que eu tive foi Deus que colocou em mim. Porque era surreal, cara, de tipo assim, da gente tá passando dificuldade, assim, da gente tá maluco sem saber que precisava entrar dinheiro para pagar as contas de casa, fazer feira e não ter R$1 na conta. E é uma parada, eu até fugi um pouco de Maria, mas é uma coisa que aconteceu que eu gosto muito de citar, que na época o Donuts, pra quem não sabe, eu já trabalhei com Donuts também, a gente fazia Donuts. Fala um pouco da fábrica também, por que foi tão difícil. Sim, a gente nessa de não saber o que ia acontecer, de não ter um centavo, e eu escutar uma voz, eu na cozinha, lavando algumas coisas, preparando e tal, e eu escutar uma voz, eu cuido de tudo. E passar 5 minutos depois, Mari chegar na cozinha, pulando de alegria, falando que um cliente tinha feito um Pix. E eu não posso deixar também de honrar minha esposa, porque, para quem não sabe, meus pais eram empresários na cidade, muito forte, a gente tinha uma fábrica de pão e de biscoito, Biscoitos Gabriel. E vários anos lutando para manter o negócio em pé, a pandemia foi foi o ponto final, sabe? Quebrou as pernas mesmo. Foi onde tudo ruiu. E a gente acabou fechando a empresa, meu pai entrou em sociedade com outra pessoa. Eu até fui com ele durante um tempo, mas não deu muito certo. Eu resolvi seguir meu próprio caminho. E também debaixo de uma direção de Deus também, porque tudo que a gente faz hoje, na hora de comprar um carro, na hora de comprar um equipamento, na hora de fazer um investimento, é Deus, se for da tua vontade, que isso dê certo de forma sobrenatural, mas se não for, que dê errado de forma sobrenatural. Porque por mais que seja agradável pra gente, seja olhos. bom aos nossos olhos, a gente quer fazer o que é da tua vontade. Então, na Vale época... ressaltar que a fábrica era o salário principal em casa, né? Sim, Então, sim. Era um lugar que eu ganhava muito bem. a gente já tinha Maria. A gente já tinha Marinho, então assim, foi na época uma pancada muito forte na gente. Quem é casado sabe, é compromisso de carro, é compromisso de Casa. aluguel, feira. Então assim, a gente tinha uma vida muito confortável, muito tranquila. E acabou. De um dia pro outro, ruiu. E assim, a gente entrou de cabeça, cara, numa dificuldade que tem cheiro e gosto. Numa época da nossa vida, assim, que ficou marcada. Foi uma época que a gente fala que a gente passou no rolo compressor, né? Deixar a Mari falar um pouco também, porque, assim, é uma época que foi muito forte mesmo. Marcante pra Não você. só de Foi. dor, mas de ensinamento. Deus ensinou muita coisa pra gente. Né, mano? Eu vou chorar. Assim, foi uma época, cara, que a gente não passou fome, mas a gente passou dificuldade. Muita dificuldade. Não foi pouca. E eu falo que eu tenho do meu lado mesmo uma verdadeira mulher. Porque é muito fácil você amar na hora que tem o dinheiro de sair, tem o dinheiro da roupinha, tem o dinheiro da comida, tem o dinheiro do gás. E na hora que tudo isso falta, é quem você vê realmente que está do seu lado. E não foi fácil, realmente. Ela sentiu falta de coisas que mulher sente falta. Mas ela nunca deixou de estar do meu lado. Ela nunca deixou de acreditar. E eu também nunca deixei de ser homem dentro da minha casa. Eu nunca joguei
a corda para cima e falei, ai, Senhor, eu sempre, quando tudo tava difícil, mesmo eu falando assim, cara, vai dar ruim. Eu falava assim, meu bem, vai dar tudo certo. Isso aqui é temporário, isso aqui vai passar. Cara, eu não esqueço disso, de um dia que Maria virou pra mim e falou assim, ó papai, eu quero um todinho. Que ela gostava muito de todinho. Eu abri a conta do meu telefone, eu tinha 15 centavos, cara. Aquilo me deu uma revolta. Aquilo me deu uma revolta tão grande que eu falei com Deus, eu falei assim, eu lembro da oração que eu fiz aqui no culto de domingo de manhã. E eu falei assim, Deus, por que eu vejo tanto homem conseguindo sustentar a casa, conseguindo sustentar a família? Por que eu não consigo? Por que eu não posso? Abre uma porta para mim, Pai. Abre uma porta para que eu... Não é para que eu seja rico, não é para que eu possa honrar a minha casa. E, cara, 30 dias depois, Deus abriu a porta para mim, no que hoje é a GM Office Marketing. Então, assim, e uma coisa que a gente sempre esteve atento é o que Deus quer ensinar para a gente. Por que a gente está aqui? É uma coisa que o apóstolo Walter fala muito. Deus só prova aquele que ele quer aprovar. Exatamente. Deus só prova a quem ele quer aprovar, sabe? Então, a gente, a todo momento, e não quer dizer que hoje a gente não passa por luta, não. Pelo contrário, sabe? Mas a gente, sempre que a gente entra em uma situação complicada, a gente fala assim, Deus, o que o Senhor quer da gente? O que o Senhor quer nos ensinar? Para onde o Senhor quer nos levar? Né, meu amor? Eu vou falar um pouquinho de Maria primeiro. E depois eu volto nessa Quebrar parte. o clima. Maria foi assim. Ruim não, né? Um clima de muito aprendizado. Muito aprendizado. A gente pisa, né? A gente pisa hoje em cima da casa que a gente construiu durante essa época. Sim. Eu lembro assim que Maria era meu sonho antes de vir. Eu queria ter uma filha, mulher, menina, e tinha o desenho claro assim do que eu queria. E era meu sonho ter minha família, e família pra mim, né, também ter os filhos, irmãos. Eu nunca vivi isso assim numa casa, pai, mãe, filho, irmão. Eu fui conhecer isso com Gabriel. Você é filha única? Filha única, não tem irmãos, então assim, não tinha pai, não tinha avô, figura masculina, tinha meus tios que foram como irmãos pra mim, mas eu queria ter essa estrutura de família. Então eu casei no dia 1, Gabriel, eu quero ter filho. Vamos. Aí ele, você tá doida, acabou de casar. Eu no dia 1, eu quero ter filho, eu tinha muito medo de não conseguir engravidar. Por N questões, tem muitas pessoas próximas a nós que não conseguiam, então eu tinha muito medo, então eu quero. Ele me segurou 1 ano, e aí com 1 ano, ele falou assim, não, então hoje vai. E aí foi. No dia que falou, hoje vai, aí foi, né? Eu sou um cara de decisão. E aí eu lembro que eu tava num congresso de mulheres aqui, eu não congregava na ID ainda. E aí Deus falou comigo assim, ele e a voz dele só. Comigo falou assim, eu vou te dar essa filha, e essa filha vai ser um presente por tudo que você já passou nessa vida. Eu vou falar uma coisa aqui que só as pessoas muito próximas de mim sabem, mas na infância também fui abusada sexualmente. Então foram muitos traumas, foram muitas coisas difíceis. É a primeira vez que eu falo disso assim, abertamente, mas senti de falar. Sim. Então, além de tudo, passei por isso. E ser sempre abusado por alguém de confiança. Nunca acho que um abusador, ele tá longe de você, ele tá te enxergando Muito de próximo, perto. né? Ele conhece o território, ele tá ao seu redor ali da família. Então, assim, difere de N formas um abuso. Que é aquele que deveria defender, Que aquele que te causa o trauma, isso. né? E eu vivi com essa dor muito tempo, achando assim que a culpada era eu. A gente sempre se sente, foi aos 12 anos, então assim, eu ficava com o sentimento, nossa, eu devia ter sido protegida, eu devia ter sido... Cadê minha mãe que não me protegeu? Cadê meus responsáveis que não me protegeram, sabe?
E aí eu ficava com esse sentimento, então eu passei muitas dificuldades. Fora a ausência de pai, o abuso, essas coisas, foi muito difícil pra mim. E eu louvo a Deus que eu tive esse encontro com ele aos 18 anos, porque eu pude entender que quem era meu pai era Deus, sabe? Eu fiz um retiro de cura recentemente, no Vucei, foi assim, Deus falou muito comigo lá e curou essa ferida de paternidade, de abuso, são momentos que a gente está voltados para isso, para tratar lá, sabe? Então, lá eu pude entender que meu pai é Deus, que eu tenho valor, que eu sempre fui cuidada. Deus me mostrava lá, muitas vezes, ele me recebendo na sala de parto. Eu sentia uma ausência no meu coração, assim, uma ausência de pai da sala de parto, assim, é muito estranho. Que eu sentia, Deus me mostrou isso falando comigo, que eu sentia a falta do meu pai na sala de parto. Talvez algo que minha mãe sentiu e passou para mim esse sentimento. E aí Deus me mostrou que ele estava me recebendo na sala de parto. Sabe, ele estava ali com os braços para mim. Então eu entendi, ele falou comigo assim, no retiro de cura, uma das revelações que ele me deu não foi usar ninguém, foi ele e a voz dele falando comigo assim, filha, a ausência do seu pai foi o melhor presente que eu podia te dar. Ele não seria esse pai que você pintou na sua cabeça. Ele não seria esse pai que ia te buscar na escola, que no seu aniversário ia fazer surpresas. Aquela criação do pai perfeito ali, né? Ele não seria esse pai. Aí eu lembro que logo depois que Deus falou isso comigo, a ausência do seu pai foi o melhor presente que eu podia te dar. Porque quando o meu pai biológico sai de cena, Deus entra em ação. Ele é o meu único pai. Sim. Então não me falta nada. Eu tenho tudo. Sabe? Eu tenho Deus que é meu pai. Então, eu curei uma ferida de mais de 28 anos, sabe? De paternidade. E aí, voltando em Maria, ele nesse culto ele falou assim, eu vou te dar esse presente, que vai ser um presente por tudo que você passou. Ele só falou isso comigo. Nossa. Quando ela chega, a data prevista do parto era 17 de outubro, o dia do meu aniversário. No aniversário a gente ganha o quê? Presente. Então, assim, eu tive pré-eclâmpsia, minha pressão subiu, e aí eu tive que fazer o parto 2 dias antes, dia 15. Só que eu chego com ela em casa, nos braços, no dia 17 de outubro. Nossa. Então, assim, foi muito marcante. A gente não planejou, a gente não fez as contas das semanas para bater de forma nenhuma. Então, assim... E ela é literalmente um presente. Ela é espoleta, ela é falante, ela é saudável. Ela é assim, ela é minha companheira. Eu ponho ela nas costas, a gente sai, né? Hoje, assim, ser pai jovens foi muito bom, foi uma escolha. A gente escolheu ter ela e depois investir em nós, na carreira profissional, sabe? Porque tem gente que busca a estrutura profissional primeiro. Profissional, e não julgo, cada um tem uma história, né? Uma decisão e tal, mas a nossa família era prioridade, então nós investimos nisso, e só depois que nós fomos investir na carreira profissional. Então, Maria foi criança de pandemia, então eu sou arquiteta, eu tive a oportunidade de trabalhar home office muito, e juntou esse período, então, eu trabalhei no home office, com fábrica fechando, onde Bi trabalhava era a renda principal, e eu no puerpério, cuidando de Maria em casa, aquela confusão, não estava nada fácil. Então, quando a fábrica fecha e Gabriel, a gente chega em casa e vai conversar, a gente fica assim, totalmente estruturado, não sabe, nunca passando tamanha dificuldade, com filho, pouco tempo de casado. A gente às vezes tem que pôr menos pressão na gente, sabe? Quando a gente passa uma situação difícil, a gente quer reagir, ter reação, saber fazer a coisa certa, mas peraí, a gente nunca passou por isso. Vamos buscar ajuda, vamos pedir direito. Como é que eu lembro que eu ligava pra Arlete e Nilton também foram pessoas assim, cruciais pra gente estar aqui hoje, que eu ligava, Arlete, como que pode isso? Gabriel quer que eu faça isso aqui com dinheiro e tal, isso é certo, sabe? Então, assim, a gente quer saber fazer tudo sozinho. Tem pessoas de confiança ao seu lado que você pode recorrer, sabe? E a gente teve Nilton, Arlete, Rayane e Juninho, tivemos muitas pessoas que nos orientaram. E aí, a gente vivendo essa confusão, a gente, estamos passando, primeiro estamos passando dificuldade aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos ficar igual o povo no deserto, rodando em si 40 anos, murmurando, reclamando e tal. Ou tem algo que Deus quer ensinar a gente aqui, porque fábrica não fecha sem propósito,
Nada acontece do nada, Nada pra nada, acontece né? do nada. Primeiro que a gente orava há muito tempo pra Bi ter seu próprio negócio, pra gente ter o próprio negócio, sair a fábrica dos pais, a gente construir nossa história. Então a gente já orava por isso. Fábrica fechou. Começou a pandemia. Por que tá acontecendo aqui no mundo espiritual? O que Deus tem pra nós aqui? Vamos entender um mistério, parar de reclamar e murmurar e focar no que a gente tem que aprender pra sair fora daqui. E aí eu lembro que um dia, muito nervosa, sem as coisas em casa, pensa você como mulher, você não ter o dinheiro pra fazer uma unha, arrumar um cabelo, não comprar uma roupa que você quer. Fora comida, né? Não fazer os gostos da sua filha. Tenho uma filha menina, eu reclamando pra Gabriel e tal, não tem as coisas, que não sei o quê. Porque também não é esse mar de rosas, não, né? Sim. Então, não tem as coisas e tal. Ele falou assim, tá, cadê aquela mulher zona que você fala também que você é? Cadê aquela mulher zona que não sei o que você faz e acontece? Aí eu engoli seco. Gente, porque casamento também é ferro afiando ferro. Lá em Não casa, vai achando que e eu tenho a casamento... oportunidade de comer, vai ficar de Tudo Que lá. casamento, maravilha, meu né? Nem amigo, amola é ó... ninguém. Não é Eu sei que eu não. fiquei muito mordida. Que Esses dias mesmo, aí o Gabriel queria sair pro evento à noite, né? Aí Gabriel saiu meio assim, né? A autorização de Mário não tava 100% garantida. Aí, juro pra você, mano. Eu fui lá, passei lá na casa de Gabriel pra pegar ele. O carro, a gente virou a esquina, velho. O carro começou a parar, Gente, velho. só pra falar, ela E o fez carro- oração contrária, viu? Pra mim terminar com minha ex-namorada. Mentira. Foi, ela me olhou e falou assim, ó, esse homem é meu. Se Falei tiver mesmo. que acabar, vai acabar. Se for da vontade, seja meu. Gente, não faça isso. Era um namoro assim, não dava pra acabar. Eu só falei assim, nossa, mãe, eu acho que ele é muito bonitinho. Minha mãe, ele namora e tal. Eu falei, mãe, mas se for pra ser mais um dia, não vai dar certo. Você tá vendo? Não Meninas. faça isso, gente. É um casado, pelo amor de Deus. Eu já tive amiga que... Não faça isso. Misericórdia. Então, onde que eu parei? Mas antes de tudo... Que ele ficou mordido. Eu fiquei mordida que ele foi isso comigo. Aham. Eu já arquiteta e tal, mas pandemia, eu cuidando de Maria. Eu na minha zona de conforto ali, sabe? Eu falei assim, desaforo. Uma mulher zona que eu sou, cuido de filho, trabalho. Mas eu falei, quer saber? Eu posso ser mais. Eu posso ser mais. Eu sei que no outro dia eu fui no centro, eu arrumei receita de donuts. Mãe, como é que faz esse recheio, isso, aquilo? Com que a gente em casa, nós começamos uma empresa. No outro dia que ele falou isso comigo, começamos uma empresa de donuts. E vender donuts e delivery de donuts. E vendia muito donuts. Porque era pandemia, então era delivery. Todo mundo pedindo e tudo. E assim, a gente sempre, tudo que a gente faz, a gente dá nosso melhor, sabe? Então, assim, Não é seja... 100% não, é 200. É assim, é o nosso melhor. Então, a gente dava o nosso melhor e fomos para as redes sociais, nos posicionando, fazendo vídeo com o telefone que a gente tinha mesmo, fazendo foto, editava as fotos, então eram fotos boas, vídeos bons. E ali a gente mal sabia, mas era o primeiro contato com o marketing. Então, assim, sem entender nada, a gente fazendo foto, vídeo, gravando rios atrás de rios, e foi isso, porque a única forma de vender era redes sociais, assim, Sim. as portas fechadas. E aí começamos uma empresa de donuts. Tivemos pessoas, minha mãe, meu tio que investiu, né? Meu tio, Sim. eu Gratidão à sei que, Bira. Gabriel, meu tio, é um irmão pra mim, um amigo, E assim. um irmão também. Compadre nosso hoje, padrinho de Maria. Padrinho de Maria, ele chega em casa e viu a gente se entregando, fazendo donuts, e eram as embalagens de bolo na época. Ele falou assim, não, é isso que vocês vão fazer? Então, eu vou emprestar o dinheiro pra vocês aqui e vocês compram, manda fazer umas embalagens personalizadas e tal, as caixas. E era um investimento, assim, R$4.000, porque é em grande quantidade, não vinha. Não vende arriscado. poucas unidades, né? É não. milheiro e tal, assim, E né? pensa, a gente estava trabalhando pro próprio dinheiro, né? O próprio dinheiro que a gente vendia e tal. Não era um negócio que a gente tirava, tipo assim... Não tinha capital de giro. Não, Existia um capital investido Cara, pronto. E assim, é bom lembrar que eu vim de uma empresa quebrada. Então, a gente costuma falar, tem hora que a gente tá ali meio na pressão, meio na correria, a gente fala, opa, peraí, glória a Deus por onde a gente tá agora, porque a gente todos nós temos uma tendência em ser ingratos, principalmente com nós mesmos. A gente é ingrato com Deus e com nós mesmos. Mas a gente olha e para e fala assim, irmão, a gente não veio do zero, não. A gente veio do -10. Porque quando você quebra, você não quebra
no verde. Cheio de Você quebra no vermelho. Então, Bem assim, vermelho. Bem vermelho. vermelho. Então, assim, pensa nisso, casamento e com todo, né? Isso, assim. Cara, e Mari falou aí, e é muito bom lembrar que eu também tenho muita gratidão pela vida de Newton. Foi um cara, assim, que... Eu até tava falando com o Yuri, eu ligava pra Newton de madrugada. Tinha hora que porque a gente não pensa que a dificuldade vai ser um mar de rosas, que sua esposa vai te acordar assim, oh, amor da minha vida, que o seu esposo vai virar pra você, minha maravilhosa. Era pelo contrário, filho, era arranca-rabo, era briga. Quando falta o dinheiro, meu amor, meu querido, o amor acaba. Olha. O amor acaba, o que fica, meu bem, é a lealdade, é a aliança que a gente tem com Deus, é o temor que a gente tem com Deus. Então, assim, eu ligava, Nilton, tá acontecendo isso, e ela do outro lado, Arlete, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E foram as pessoas que realmente foram os nossos mentores durante esse período. Pra quem eu ligava e falava, ó, Nilton, eu vou jogar tudo pro ar, eu já tô no lixo mesmo, eu já tô na lama mesmo, eu vou caçar um rumo pra mim. E Nilton falava, não, você tem que ser homem, você não casou, você não é crente. Então vai, meu amigo. É isso aí mesmo, é a barra. Você não escolheu? Se você estivesse namorando, era uma coisa. Mas você casou. E a mesma coisa é ela. Cara, quantas vezes a gente não brigava assim e um falava, ó, você quer saber de uma coisa? Eu tô indo embora. Essa daqui a gente brigava, ela tinha mania de ficar olhando apartamento no LX. E eu pegava o celular dessa mulher e eu ficava revoltado, porque bateu muito na época que eu... por a fábrica ter quebrado, e ela tá também tendo um boom profissional. Um boom profissional. Então, assim, eu falo que essa mulher, ela me ama demais, moço. Porque eu gordinho, sem dinheiro. Rapaz, e ela começou a ganhar dinheiro pra caramba, e eu falava assim, essa mulher vai meter os 2 pés na minha vida. Eu vou meter o pé primeiro, porque pelo menos, né, você fala assim, eu saio por cima, né? Eu saio por cima. E assim, e a gente tinha os arranca-rabo da gente. E mesmo que eu não era o provedor financeiro da casa, eu nunca deixei de dar direção. Mesmo ela não querendo. Porque Mari era o seguinte, Mari, por ela ter tido uma vida tão difícil ao decorrer da vida, ela sempre foi uma mulher que ela sempre teve as decisões dela muito certas. Então tinha hora que eu falava assim, nós vamos fazer isso, isso e isso. E ela falava, não vamos. E eu falava, vamos sim. E ela falava, não vamos. E eu falava, vamos, porque o homem aqui sou eu. Você é o homem? Ela, não. Ficava emburrada, ficava revoltada. Mas fazia o que eu falava. Porque ela sabia que a direção tinha que vir de mim. Então, assim, depois que a gente passa, né? É bom... Mas é bom falar que esse negócio do LX, não é porque eu queria separar, não. Não. Depois a gente... Depois a gente Aqui entendeu. tá Era um só acusando e outro se procurar. defendendo, né? Vai lá. É porque depois a gente entendeu que, depois que a gente ressignificou isso, eu tinha muito medo de ser abandonada, de ficar sozinha de É novo. do abandono. Entendeu? Então, Porque ela falava que quando a gente brigava e tinha essas coisas, e por Ela causa... já se remetia ao passado Aham. dela, Por o causa- abandono, Por não causa tive, do nosso friso, quando... você é abandonada novamente. E eu entendia que quando a gente brigava e falava de separação, eu entendia que era o momento. Só que quando eu falava, quando saía da minha boca, ela entendia aquilo como um fato. Certo, Então- não vai acontecer mesmo, né? Então ela se preparava por tudo que já tinha acontecido, ela se preparava mesmo. E eu ficava mordido, cara, quando eu pegava o celular, eu falava, mulher, tô olhando apartamento. Sério. Porque eu tinha condições, sabe? Sim. A renda principal passou a ser minha. Então, se eu quisesse alugar um apartamento pra me pegar minha filha, minhas coisinhas, minha filha, eu não ia largar, não. Ô, moço, eu não esqueço nunca, à noite, na hora de dormir, eu dormia com a chave da casa, com a casa trancada, com a chave da casa e a chave do carro dentro do bolso. Tinha medo. Mas assim, Mari, queria te parabenizar. Obrigado por você conseguir compartilhar uma coisa que não é fácil. Não. São muitas mulheres que passam por essa situação que você passou. E o pessoal que está nos assistindo, assim, e buscar ajuda, e buscar
essa cura mesmo é importantíssimo. Quanto que você foi transformado após essa cura, né? E a cura não é instantânea, Não. ela é um processo também, né? Mesmo o processo que aconteceu veio machucando cada vez mais, a cura também é um processo, né? E parabéns por compartilhar isso aí, é fantástico. Eu quero ressaltar também aqui, agradecer a vida do pastor Luiz, Maria Edith, que foram assim, nos acolheram muito bem lá também, nesse retiro de cura. Depois, Redenção, né? fiz também terapia com Maria e nos ajudou demais. E fica esse alerta, sabe? Pra procurar ajuda mesmo. Sozinho a gente não consegue. Não consegue. A gente não. São muitos porquês. E a gente tem que liberar isso de alguma forma, liberar o perdão. A gente não precisa conviver, óbvio. A gente precisa se posicionar, mas a gente precisa liberar esse perdão e entender que nosso Pai é Deus. Não interessa se alguém te feriu, te machucou, te abusou, se seu pai não te criou, te abandonou. O nosso Pai é Deus. Quando eu entendi isso, eu entendi o meu valor, que o meu Pai é Deus. Não pode me fazer o que for, meu Pai do céu e da terra. Eu ainda acho que eu sou mais privilegiada do que muita gente, porque Deus, eu falo assim, na hora que eu tô passando alguma circunstância, eu falo assim, Pai, o Senhor é meu Pai no céu e na terra. Então, se meu Pai da terra estivesse aqui presente, ele ia me ajudar aqui. Então, o Senhor faz os seus... Aí o carvalho. Ô, gente, deixa eu te ensinar. Quando o Pai é Deus, e por exemplo, eu não tava ganhando numa briga, eu ia pro joelho e falava, ó Senhor, a filha é sua, viu? Dá um jeito lá. E rapaz, era papum. E eu escuto Deus mesmo, obedeço, assim. Eu tenho muitos defeitos, sabe? Não vou... Tem não, meu amor, você é maravilhoso. Mas esse não é o caso, mas você tem uma extrema qualidade que é escutar o Senhor, né? Assim, eu paro e escuto. Posso, às vezes, não concordar, mas eu paro e escuto, sabe? Assim, eu lembro que eu estava em situação de trabalho, assim mesmo, e eu tinha que tomar uma decisão importante. E eu estava com muito medo, assim, de ir para outra cidade, projeto lá para resolver e tal. E aí eu senti medo da situação. E aí eu pensei assim, se eu tivesse um pai que agora, que eu pudesse pegar o telefone e ligar, eu ia falar assim, pai, se der errado, o senhor me busca? O senhor manda um dinheiro pra mim que, sabe? Eu fui falar com meu pai. Deus, eu tô indo, mas se der errado, o senhor me traz de volta. E foi assim que ele fez, e assim, o trabalho foi um sucesso lá, tá inaugurado já lá em BH, mas nem tudo é tão fácil quando a gente pensa que é, mas assim, hoje eu vejo que eu sou privilegiada de ter Deus como Pai no céu e na terra. Então, mas não podemos deixar de ressaltar nosso primeiro patrocinador, quem é, Yuri? É o biscoito. Pessoal, nosso primeiro patrocinador aqui, GM Office, de Gabriel e Mariane. Então, nós estamos falando aqui de uma empresa de marketing e também de arquitetura. Se caso você precisa desse trabalho, a empresa de marketing, ela aborda mais o que, Gabriel? Assim, bem rápido. Por exemplo, o que eu teria interesse que eu poderia encontrar na sua empresa para quem está assistindo, por exemplo? Cara, hoje a gente costuma falar que se você não é ponto .com, você é ponto fora. Então, hoje a internet, ela passou de ser apenas um entretenimento. Ela é um canal de vendas. E hoje você estar bem posicionado nesse canal de vendas, onde passam mais de 2 milhões de pessoas por segundo, é mais que importante. Sim. Porque essa pandemia, ela acelerou muito o mercado digital. Aumentou muito o consumo das pessoas pela internet. Então, hoje, você ser visto é indispensável. E a gente cuida hoje de toda a parte digital de sua empresa, não só da estratégia, mas também como a parte gráfica, né? Que é foto, vídeo, personalizáveis. Então, hoje, nossa empresa, ela abraça a sua empresa no ramo digital. Então, se eu precisar, por exemplo, aí eu preciso de alguém que coordena meu Instagram. Você faz. Alguém que grave um vídeo lá dentro da minha empresa para me postar no Instagram. Fotos, vocês fazem. Fazemos tudo. Eu preciso de alguém que impulsione minha empresa através de um Google Ads. Tudo. Então, as pessoas que estão nos assistindo ali, às vezes falam, o que eu posso buscar na GM Office? Então, toda essa parte Até pode. voo aéreo a gente tem, né? Pra Tem você que ter ressaltar um- também que você faz gravações A gente faz aéreas gravações também, de né? Não só Cara, é interessante terrenos. a gente falar que hoje a gente acompanha pessoas desde o ramo agro a médicos. Então, hoje a gente está presente em vários nichos. A
A gente cuida da parte de arquitetura, a gente faz marketing médico, a gente faz marketing de engenharia, que hoje é a Vogue Engenharia, né? É um pessoal que, Cobertura de parceirão evento. nosso, que faz essa parte de pulverização via drone em lavoura. Então, assim, a gente trabalha hoje em vários ramos, Em várias frentes. certo? E a gente consegue dominar essas áreas para honra e glória do Senhor. Que bom. E se no caso lá, Mari, eu precisar de, assim, muitos conhecem o nome arquitetura, o que que é, mas o que que seria uma arquitetura, por exemplo? Ah, eu vou comprar alguma coisa, eu contrato um arquiteto, ou eu vou reformar minha casa, ou eu vou construir uma casa? O que que seria uma arquitetura, por exemplo? Eu vou contratar um serviço seu, o que que eu precisaria ali? A arquitetura é o principal ali quando você pensa em construir, em reformar, é a base. Sim. Até eu gosto de falar com meus clientes que eu gosto quando eles não vêm nem com lote, para eu escolher a melhor lote, a melhor localização, posição solar. As pessoas não sabem, mas interfere você escolher um lote que à frente toma um sol leste, por exemplo, que é um sol mais fraco. Ah, tá. Então, tudo interfere na logística de planta, sabe? Então, eu venho com a base projetual ali, eu faço a planta, hoje eu crio até a identidade visual do negócio, por exemplo, comercial. O cliente chega com uma ideia, igual recentemente eu abri em BH uma loja de jogos virtuais, Sim. de óculos VR. Então, o cliente chega, eu quero essa ideia. Eu busco o conceito, por exemplo, vamos criar uma identidade para essa loja? E aí eu inspirei ela em Guardiões da Galáxia, trouxe essa Tem uma ideia. cultura por trás ali, né? Tem um propósito por Sim. trás ali. Então, eu crio essa identidade visual, trago as cores, os materiais, planta, todo o projeto executivo para ser executado, detalhamento, onde vai plotagem, qual a iluminação, que é aprovação no shopping, em questões comerciais, quando é em shopping, Sim. essa loja é em shopping. Então, eu cuido de toda essa parte. E quando é casa, a gente faz a planta, aprovação na prefeitura, 3D, tudo muito visual também, o cliente consegue ter noção ali da construção. E um trabalho diferencial que eu tenho tido é o acompanhamento de obra. Então, eu estou ali na frente da obra, sabe? Eu presto esse serviço hoje, a gente tem na empresa. Só te cortando, Maris, caso alguém que esteja nos assistindo vê que tem uma obra já em andamento, mas eu estou insatisfeito com o que está lá, você consegue pegar e dali poder conduzir a partir daquele momento também? Não ser a partir do zero, mas a partir daquele momento também dá para ir? Dá sim, e Que bom. perfeito, eu gosto de resolver problema. Então, a gente fala assim, Então é isso que os nossos clientes, é. que os nossos clientes não, que os nossos... Vocês gostam de resolver BO, viu? a gente fala assim, às vezes até quando a gente chega em casa, Bi gosta de mais atenção, conversar, fala, bom, hoje eu tomei umas 100 decisões no dia, eu só quero ficar quietinha aqui, Na sabe? minha. Na minha. Então, assim... Então ela também tem a caixa do nada, deixa eu na minha caixa do Tem nada. a minha caixa do nada. Então, eu gosto de ficar na minha, às vezes, mas eu gosto de resolver problema. Então, assim, tá com algum problema, alguma situação, arrependeu de não ter contratado um profissional arquiteto, eu gosto de falar que, às vezes, o valor que você vai investir no arquiteto, muitas vezes... É uma economia absurda Não lá. Não é não é 10% do valor da obra. da obra. Então, assim, de um prejuízo você pode ter, de dor de cabeça, de quem é inexperiente, não entende obra. Sim. Agora, pense em você contratar uma pessoa que respira obra. Respira isso. Sabe todos os Sabe tudo que N... pode dar errado, Sim. sabe? E eu sou pequenininha, só que eu sou Eu brava. sou pequeno. É o Pint Zero. Eu sou brava. E pra mexer com Gente, você já viu construtora, aquele com alguém, pinche você tem que... raivoso? É isso aí, cara. E pensa, um dia eu cheguei na terapia de Maria, e Maria vendo que eu era muito assim, desinibida, resolvida e tal. Ela, você convive com muito homem? Eu disse, não, Maria, é só meu marido. Peraí, nas obras, como é que é? Aí um dia eu cheguei na obra, tinha pintor, gesseiro, marceneiro, pedreiro. Não, só homem. Cara, é homem. engraçado. Tem hora que ela chega lá em casa, né? Que ela não tirou a roupa ainda de arquiteta. Aí ela chega lá em casa, não sei o que, não sei o que. Eu falo, ei, E calma. Quem manda Ó. sou eu. aqui, cortou, você entrar. Então eu sou brava, eu vou na obra, eu fiscalizo, esse rodapé aqui não tá da altura que eu coloquei, nem do posicionamento que eu coloquei. Vão tirar aí? Espere tirar, se preciso for. Eu lembro que tinha um restaurante para inaugurar aqui no shopping, no Montes Claros Shopping, e aí tinha um fogão, 2 bocas para montar, precisando ser montado. E sério, tinha uns 10 homens. E eu, gente, ninguém vai montar esse fogão aqui para mim?
montar um fogão porque não é da sua competência, eu acho assim, é minha competência varrer uma loja? É minha competência... Não, mas eu posso ir lá e fazer um Mas pouquinho eu a posso mais, ir lá né? e fazer. Concordo. Eu colei papel de parede nesse restaurante, porque tinha que inaugurar. O pessoal colou igual o nariz, eu fui lá, eu mesmo fui, comprei e colei. Entendeu? Então, assim, era de minha competência, óbvio que não. Mas eu queria ver o resultado final. O cliente, eu entendi a dor do cliente, que ele precisava inaugurar, era final de ano e tudo mais. Então, assim, eu sei que eu falei assim, ninguém vai montar pra mim, não? Eu monto. Abri lá, na hora que eu comecei a montar, não, pode deixar aqui, a gente Que a gente monta. coloca. Sem graça, Vocês estão sabe? vendo a mulher braba. Então, assim, tem hora que eu tenho que ser mais brava. Se alguém me encontrar na obra aí, por favor, não sou essa. É só um personagem. Cara, só personagem. Pessoal, mas assim falando, nós sabemos hoje tem uma empresa de arquitetura e uma empresa de marketing. E vocês falaram nos bastidores aqui, pessoal, eles são sócios, as duas empresas são sócias. Agora a gente já chegando no final já do podcast aqui, para o pessoal entender. Fala pra gente um pouquinho como que é essa sociedade, como que é trabalhar juntos, porque muitos pensam, nossa, dá errado, nossa, dá problema, Já ouviu nossa, Tudo isso... certo pra dar Sim, errado. Já ouviram o termo tiro, porrada e bomba? Cara, mas Mas antes o de- que seria aí, esse trabalho em casal aí? Como que seria? Antes da gente entrar nesse assunto, a gente Terapia. também não podia... A gente eu não podia deixar de entrar sem ter, assim, gratidão pela última pessoa, assim, que entrou na nossa vida e Deus usou ele tremendamente através do Famintos como Leões, que é o apóstolo Walter. Achei que você ia falar de mim, pô. Calma, fofinha. E assim, é interessante, velho, a gente entrar nesse assunto, porque não gostava que Mário vinha aqui na época. Ai, foi iniciativa minha começar a vir aqui, não viu? gostava. Mulher sábia, né? Sério. Mulher sábia Famintos, edifica o lar, viu? Mulher sábia edifica o lar. E ela começou a vir no Famintos e ela gravava, cara, os cultos. E chegava e mostrava pra ele. E mostrava Olha pra o que você mim. perdeu, você tá ficando doido. Você E aí- veio no Faminto sozinha? Vinha sozinha. E aí eu comecei a vir. Começou nós dois, trazia a Maria dormindo, Sim. neném. E aí eu lembro. comecei a vir. E comecei, cara, a comer desse alimento. E, cara, era engraçado que às vezes eu chegava aqui destruído. Destruído mesmo, assim, dilacerado. E recebia uma palavra e saía daqui, cara. Assim, vou vencer. Isso é uma fase, vou vencer. E eu não esqueço o dia, cara, que assim, eu fui revelado na igreja por uma irmã que Deus abriria uma porta por esses dias. E foi quando nasce o marketing na minha vida, que era de uma antiga empresa que eu tinha que chamava Projeto Digital. Gratidão também pela vida do meu sócio, que eu tinha na época, o Amos. Assim, foi uma pessoa que me acompanhou, que me ajudou muito. Acreditou, né? Isso, muito a vida dele, a família dele. Então, assim, cara, na época... E foi uma decisão... E não acho que também a bênção vai vir na sua vida e que vai ser um mar de rosas. O primeiro contrato de marketing que eu fechei, eu ganhava R$500 por mês. E foi a época que o Donuts começou a dar lucro. Ah, só te cortando, eu não apoiava não, viu, marketing. Não apoiava. Porque, pensa, eu já vi, ele já vendeu perfume, ele já veio de uma empresa quebrada, a gente com donuts, ele já capinou, mexeu com pneu, tudo você pensar, Gabriel mexeu. Eu falei assim, é mais uma coisa que não vai dar certo. Então eu falo assim, pelo amor de Deus, um emprego, uma carteira assinada, um negócio assim, uma estabilidade e tal. E não acreditava, não. E só que ele foi muito firme de falar, não, eu sei o que Deus soprou aqui no meu ouvido. E, cara, eu tive que escolher. Porque quando o Donuts começa a dar certo, eu falei, aí, ó, a porta que Deus abriu pra mim. E logo depois veio essa oportunidade. E aí eu fiquei assim, poxa vida. Eu lembro até hoje, o dinheiro que sobrou na conta do mês, R$3.000 que eu ganhava no Donuts. E eu falei, cara, eu vou trocar 3.000 por 500. E uma voz me falava, não é 500. Não é só R$500. Eu falava assim, Deus... Você conhece a mulher que eu tenho, pai. E ela falava assim, moço, eu não tô aguentando mais isso. Eu não vou no shopping, eu não posso olhar nada pra mim, pra sua filha. Como é que você deixa a gente na situação? Eu falava, pai, eu prometi pra mulher, Deus, pelo amor de Deus. Ele prometeu literalmente, ele falou assim, Eu eu te prometo, eu faço uma promessa aqui pra você, que nós estamos saindo dessa. Cara, e foi assim...
E realmente saiu, começou a dar certo o marketing e tudo. Aconteceu de eu e a Mos não termos mais as mesmas ideias de estar no mesmo foco. E a gente resolveu, na época, separar. E foi assim, eu falo que... Bem tranquilo. Amar a vida dele, cara. Porque foi uma separação super tranquila. Não ficou ressentimento de nenhum dos lados. E, cara, passou um tempo depois, eu fui alinhando com as coisas que Deus me mandava fazer e houve um boom na nossa vida, sabe? Eu falo que foi realmente, também tem muito a ver, né, amor, com o propósito que a gente fez com Deus. Ih, gente, eu falo, tem umas coisas assim por trás, nós somos doidos demais. A gente virou para Deus em Quantas coisas 2019, que a gente faz, em 2019, em 2020 e falou assim: Deus, esse ano a gente quer plantar para o resto das nossas vidas. Acho que Deus olhou lá de cima e falou Vocês assim: são doidos. Vocês são maluco, velho. Você sabe por quê? Porque quando você fala com o Senhor que você quer plantar para o resto da sua vida, da mesma forma que existe a colheita disso, existe o plantio. Moedor. E qual que é o processo para você plantar? Você tem que arar a terra, plantar naquela terra, adubar, lidar com praga. Então, é como se a gente tivesse passado por todas as dificuldades financeiras que a gente podia passar durante a nossa Não vida. só financeira, né? De casamento. De tudo. A gente passou por... Cara, foi tanta coisa assim que... Familiar, assim, não só nós três ali, mas... Nossa, foi assim... Foi coisa demais. É coisa que se a gente tinha que escrever um livro pra dar pra colocar tudo. A gente ia ficar 2 dias aqui contando. Então, assim, quando a gente sai disso, cara, foi pra nunca mais voltar. E é engraçado que a gente renegou tanto os sentimentos na época que a gente teve que vir tratando. Depois. E, cara, foi um hospital famintos pra gente. Porque motivava, ainda motiva, né? Mas realmente a gente pegou tudo que a gente escutava, cara, e colocava em prática. É tão engraçado que teve uma vez que a gente estava no Famintos e foi bem uma época de dificuldade e o pastor falou assim, eu vou profetizar, levanta a mão aí quem tem coragem. E eu, meu amigo, se tá mandando bênção, eu tô assim, ó. É parecida. Eu sou rapaz. Se falou assim, vem aqui na frente, eu nem espero saber o que é não, eu já tô lá. E aí ele falou assim, quem aqui vai ter um escritório com vista pra cidade, que você vai ver toda a cidade do seu escritório. E o sonho dela era ter um escritório. E eu cutuquei, moço, levanta a mão aí. E acho que ela tava meio brava com sono no dia. Ela, deixa eu quieto aqui. Eu falei, porque assim, eu o mesmo escritório... peguei a mão dela, nós levantamos assim, ó. É porque eu trabalhava muito home office, por causa da pandemia. Cresci assim, trabalhava com grandes construtoras, então eu me deslocava até elas. Eu não precisava ter o meu próprio lugar. Então foi bom que eu pude criar a Maria e trabalhar home office. Mas sabe aquele sonho ali? Eu tinha um sonho do escritório ali lá dentro. Só que eu tinha tanto medo de mexer que eu falei, Deus, eu não tenho força para isso tudo. Imagina ter condição de sustentar aluguel, não sei o quê, funcionário. Não, deixa esse sonho lá guardadinho, não vou mexer. E aí eu cheguei um dia bem frustrada nesse Famintos, eu lembro. E aí o apóstolo falou assim, tem alguém aqui que um dia ainda vai ter um escritório e para de choramingar, seu escritório você vai ver a cidade inteira, sabe? Se você for lá no meu escritório, você vai ver a cidade inteira, né, Yuri? Cara, foi assim... Tudo na vida da gente, velho, é milagre. Mas difícil assim, até é muita entrega também, sabe? Teve essa entrega dessa oração, a gente falar que queria viver um ano pro resto das nossas vidas. Teve algo que Deus pediu pra gente, assim, de entrega, abrir mão de algo que a gente gostava muito pro resto das nossas vidas também, que significava muito pra gente. Então, abrir mão de algumas coisas. E todo ano a gente faz entrega um ano de algo. Por exemplo, tem gente que faz jejum, por exemplo, de refrigerante, de doce. A gente faz um ano sem algo que ano passado... Que é custoso. Ano passado a gente fez um ano sem carne de boi. Então, assim, com um propósito. Então, assim, foi muito difícil comer um hambúrguer. Não foi muito difícil, né? Imagina você ir num churrasco e comer só linguiça, velho. Piazinha. No último mês
do propósito de carne vermelha. Foi. A gente foi na casa de um Um pessoal, sítio. num sítio, Os e ele é amigos dono nossos. e ele é dono de boi para abate de frigorífico. Então assim, Ah. todas as carnes maravilhosas tem na casa do cara. Ganha tudo. Meu amigo, eles comeram picanha na nossa Assim, frente. é fresco, assim, quanto você quiser. Não, eu saí de lá tão doido que eu falei com o Mal, na hora que acabar o propósito, no dia nós estamos na churrascaria. Então a gente faz essas entregas todo ano e assim, no meio do ano, Deus já cumpriu assim, que é tão pequeno, é pequeno se você for ver Sim, assim, sim. né? Mas vamos entregar a carne de boi aqui É um ano. Vai pequeno. fazer pra você ver, não é? É pequeno, É, velho. diante Mas de Deus é é- engraçado como que mas Deus é não difícil. fica te devendo nada. Nada. Quanto mais você entrega, e é importante você entender também que a gente não faz querendo algo. Não, é isso que eu falo com carinho Não. também. Não é barganha. Não é O pessoal barganha. acha que é barganha. Não é assim, barganha. Deus, eu vou te entregar Eu vou te entregar isso e já tô Se eu me esperando dar o senhor meu me carro entregar novo. isso. Não, de jeito nenhum. Concordo. Esse ano mesmo a gente fez não foi de nada assim de comer, mas foi de tempo. Tanto tempo com Deus por dia durante um ano, assim, independente de qualquer coisa, sabe? Porque chegou num ponto que a gente entendeu que se a gente não parar para ouvir a voz de Deus e a gente vive uma rotina assim louca, quem convive com a gente um dia não é normal. Tem hora que se precisar eu troco de roupa dentro do carro. Sair sem maquiagem, eu maquio dirigindo, não faça isso. Então, assim, Maria no ritmo, né, Yuri? A gente sai, a gente fica no escritório até 10 horas, pede uma pizza, vai jogar beach tênis, depois de ter trabalhado um dia inteiro. Então, a rotina nossa é assim. Então, você tirar um tempo para Deus todos os dias, peraí, eu vou desacelerar aqui para ouvir o que Deus Tem pra me falar. tem para me falar, sabe? Então, a gente entendeu que depois de 3 anos fazendo de algo, esse ano foi de tempo mesmo. Cara, porque é engraçado. Benção. Deus, quando você sai de uma situação difícil e você consegue algo, você fala assim, poxa, Deus, valeu aí. Agora eu vou com minhas próprias pernas. Cara, foi um cuidado que a gente sempre teve. De Pezinho falar no assim, chão. peraí, é engraçado como é que é. A gente levou uma pessoa algumas semanas para dar uma palavra lá pra gente no escritório. Ela fala, Lude. Lude. E ela falou assim, e ela fazendo uma correlação da gente com Deus e ela falou assim, gente, a gente não passa do cocô que a galinha caga. No Não é o pau cocô, lá, sei não. lá. Nós somos um pau que a galinha caga. Nós somos nem um cocô. Nós não somos nem um cocô, então assim, a gente não é nada. E é engraçado que o que Deus quer da gente é realmente essa dependência. Deus quer que a gente seja irresponsável mesmo. Não irresponsável, De mas que ele irresponsabilidade, mas que ele seja o responsável, controle. que ele seja o condutor. Então, assim, e entrando nesse final já da Ele da falou nossa como que é a convivência. sociedade, cara, rapaz, eu vou deixar a esposa Terapia, falar. foi Maria Edith mesmo, dou todos os créditos. Sério. Paz. Sério, foi muito Deus, óbvio, em primeiro lugar, mas fomos pra terapia. O Bi eu fui pra tratar, Lá em- cada um separado. Lá em casa é um Porque não é fácil, um sanguíneo gente. e a outra dominante, rapaz. Aí você imagina. A gente um não querendo é, mandar mais a pro gente outro. não é um assim, geralmente no casamento é um acelerado, um mais tranquilo, né? Lá em casa os dois agitados, os dois têm 1000 ideias, os dois Eu sei o que é isso. sabe? Quer fazer 1000 coisas, então assim, choca o tempo inteiro. Meu amigo é de tipo assim, ela vira pra mim e fala, amor, hoje eu quero ficar em casa. Eu posso preparar, vai chegar, vai ter uma parede pintada, vai ter um cômodo reformado. Então assim, no início foi muito difícil, eu falei, Deus, não vou conseguir. Sério. Não vou conseguir. Falei com Deus, Deus, não vou conseguir ser sócio dele, conviver 24 horas por dia. Não, tenho certeza que eu não vou conseguir. Não tá dando, tá desesperador. Então, assim, até o momento que eu comecei a entender assim, pera, aqui, ele, obviamente é meu marido, mas aqui ele é um sócio. Então, como eu respeitaria um sócio? Como eu... Um sócio mesmo, Um se não sócio fosse mesmo. ele, né? Tem hora que eu ainda dou as escapulitas, assim, sabe? Mas eu tento lembrar isso. Como que eu trataria aqui se fosse um sócio? Como que eu responderia? Como que eu posso agir profissionalmente com ele aqui? Aham. Sentar e conversar mesmo. Então, às vezes eu não sei você, mas é o que me traz, assim, pro eixo. Não levar muito pro pessoal. Porque a gente... Principalmente mulher, né? Mulher, Leva muito então, pro pessoal. assim, às vezes, vamos supor, não me chamou de meu amor, por exemplo. Fiquei com raiva no ambiente de trabalho. As coisas bobas, sabe?
E aí eu tentei não levar pro pessoal tantas das coisas e resolver o que é da empresa na empresa. Entendeu? Vamos resolver Não levar lá pra lá em casa casa, e tal. assim, agora a gente não fala mais sobre isso. E Bi tende a não parar mesmo. Enquanto ele não dorme, ele tá conversando. Então, Bi, chega, não vamos falar de nada agora, esse assunto tá encerrado, vamos sair pra jantar, ou sair pra jantar, tá proibido esse assunto. Entendeu? De empresa. Porque se deixar, fala mesmo. A gente vive isso. O trabalho pra gente não é fardo, não é pesado. Então a gente É prazeroso. acorda pra viver a vida que a gente sonha, sério. Não tô falando de dinheiro, de rios de dinheiro, não. Tô falando, assim, de uma vida que você tem prazer de levantar De e falar levantar assim, e fazer, vou então. fazer o meu. Até porque se a gente não levantar, não tem do mês, Aham. entendeu? Não é Deus que manda a provisão todos os dias. Então, assim, não tem algo mais prazeroso você viver a vida que você sonha em viver. Então, nós somos hoje felizes, realizados, mas tivemos muita ajuda, tivemos muito aconselhamento, E buscamos também, né? buscamos de Deus, falava com Deus, não vou conseguir, não tem jeito, não vai dar. Sério, eu tive certeza que não ia dar certo, porque foi muito difícil. Mas aí começamos a respeitar mais um ao outro, a se controlar, nem tudo precisa ser dito. Se a gente trata tão bem os de fora, por que a gente trata Maus de os de dentro, né? dentro, sabe? Eu não sei que não faz sentido. Foi até um post que eu vi no Instagram falando que você começa errado quando o copinho de requeijão é pra você tomar em casa e pra sua família e a taça é pra visita. Ah, tá. O melhor é pra dentro de sua Pra dentro casa, de casa. cara. O melhor meu é pra Mari. E é muito interessante a gente falar disso, que é uma coisa que a gente respeita muito lá em casa. Quando tem alguma situação mesmo que porque Maria tá numa fase que ela tá formando a personalidade, quem ela vai ser quando ela crescer. Então, assim, ela tá numa idade que ela testa o limite. Então, tem hora que ela desrespeita a mãe dela. Eu sento ela e falo assim, minha querida, sua mãe é minha esposa. Você tá doida de tratar minha esposa assim? Você tá maluca? Aí, ela é minha esposa, você trata de respeitar ela. Por quê? Funciona. O filho, ele tem que entender que a peça principal tá aqui, ó. É a mãe. A palavra, ela é muito clara sobre a mulher, Quem é a sabe? obediência primeiro, quem é a pessoa sabe? primeira. Daí. Então, assim, eu gosto muito de falar e de honrar a vida da minha esposa. Eu tava falando até esses dias com ela que isso aqui, gente, é engraçado. Acorda de manhã e daqui a pouco já tá fazendo isso, já tá fazendo aquilo. Cara, tem hora que eu acordo, eu deixo o sábado pra mim dormir, o sábado e o domingo pra mim dormir. Eu acordo 8 horas da manhã, Mari já saiu, já foi na feira, comprou as coisas, já fez um almoço, já tá de roupa de academia pra ir pra academia, Maria já tá arrumada e pronta. E eu falo, meu Deus do céu. E eu tenho a mulher descrita em Provérbios, cara. Eu tenho a mulher descrita em Provérbios. E eu não posso deixar de honrar a vida dela por causa disso. Show de Sabe? bola. Por isso. Porque ela é uma mulher muito esforçada. Tanto no lar, quanto no trabalho. Eu sei o que essa mulher passa para entregar um projeto. Quantas noites que ela vira sem dormir. Às vezes as pessoas veem a gente arrumadinho, bonitinho, viajando, adquirindo um carro bom, adquirindo coisas boas, mas ninguém vê o nosso O o bastidores, preço que a gente os paga, bastidores ali, ninguém que é altíssimo. Quantas vezes a gente não saiu 11 horas da noite de escritório, Mariazinha dormindo no chão do escritório assistindo um desenho, sabe? Então, assim, é saber, se você tem um sonho, tenha certeza absoluta que você vai passar por um processo pra você viver aquele propósito. pra chegar no final. Porque Deus não mostra o caminho pra gente, não. Porque se ele mostrar o Se caminho, mostrar, você desanima. Você fala, né? não vou não, Deixa eu vou quieto, passar por Deus. isso aí. Ó, pra esse salário mínimo lugarzinho aqui, ó, tá Tá ótimo. sossegado. Entendeu? Então, assim, é coisa que hoje é o lema da nossa vida. Tudo que a gente faz tem um propósito. Tudo. Tem E ele Deus em sabe. primeiro lugar. A gente fala disso muito. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem propósito. Tudo. É Deus em primeiro lugar. Deus é primeiro lugar na minha vida do que Mari. Isso é importante. E foi o que eu pedi lá na Entendeu? carta, né? Exatamente. Quão importante pedir isso, né? Os homens procurarem mulheres que o coração delas se encontre em Deus.
Mari não se apaixonou só porque eu era um boyzinho bonitinho, não. Mari se apaixonou pelo temor e pelo amor que eu tinha a Deus. Porque um homem que ama e teme a Deus, ele vai amar Vai a mulher dele. respeitar, Porque lá na vai palavra amar. de Deus fala, homens, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. E a mulheres, se sujeitem aos seus maridos, assim como a igreja se sujeita a Cristo. Então, cara, se você quer ter uma vida bem-sucedida, um casamento, um trabalho bem-sucedido, é só ir lá na palavra. Tem É só tudo lá. focar em Deus. Show de bola. Então, pessoal, nós acabamos de falar aqui com Mariane e Gabriel. Veio de um lar, outro veio de outro lar, passou cada um por suas dificuldades, se uniram essas duas escovas de dente aí, né? Criaram e veio uma escovinha pequenininha aí também, que é Maria. Parabéns a vocês, parabéns pelo depoimento, pelo testemunho de vocês, por se abrirem e quantas pessoas vão ser edificadas através da palavra e do testemunho de vocês. Amém. Muito obrigado mesmo. Queria deixar uma mensagem aí, jovem. Não é? Eu queria, na verdade, agradecer, sabe? Vocês por terem topado estar aqui hoje. Eu tava aqui fazendo as contas, né? Vai fazer... Esse mês agora faz 2 meses de escritório meu lá. Que a gente tá mais unido, né? E eu sou muito grato, sabe, velho? Tipo assim, enquanto eu falo Gabriel falando nisso, irmão, porque ele realmente foi um irmão pra mim. Tipo, de eu cheguei lá. Só vocês dois sabem como é que eu cheguei naquele escritório. Só a capa do Batman. Acho que nem a capa do Batman eu era. Só o fio da capa do Batman, né? Ô, da nós pegamos igual um filho. E hoje você tá doido depois de 2 meses. Foi muita loucura que 2 meses parece que tem um ano dentro de 2 meses. Sim. E é isso, eu quero terminar aqui agradecendo. Falar que você é um irmãozão pra mim. Ó, vai falar, viu? Senti sua falta essa semana. Você vai viajar, mas desse jeito aí. Então, Mas faz a pergunta aí, ué. verdade, eu não Faz uma pergunta separada, viu? É, tem que ser Olha. um só, os dois são. Essa pergunta não sei se vocês vão conseguir responder. É uma pergunta muito difícil. Mas na verdade, tipo assim, é a pergunta que vai muito do que vocês são, sabe? Porque um dia todos vamos deixar a Terra. E eu não sei como é que vamos deixar essa Terra. Eu só sei que Deus vai levar, né? E se Deus desse uma oportunidade, sabe, pra gente? Falou, não, meu filho, o dia que você levar, tipo assim, antes de te levar, vou te dar a oportunidade de deixar algo pra essas pessoas que vai impactar a vida delas de algum modo. O que era isso Uma aí? frase que você deixaria. Não que vai acontecer nada depois de sair daqui, Uma mas... frase. Uma coisa que Tipo você assim- deixaria que mexe com você, que você deixaria como legado. Tô falando primeiro, eu servir a Deus sem restrições, assim. Servir. Sirva a Deus Sirva. sem restrições. E quando você servir a Deus, sirva ao outro também, porque você está servindo a Deus. Sirva. Servir, então, no seu trabalho, sirva. Seja servo. Na igreja, seja servo. Você tá com alguém na rua, seja servo. Quem Pra não Deus, serve, não seja- serve, né? Seja servo, serve a Deus, serve. É isso que eu faço todos os dias. Eu sirvo a minha filha, eu sirvo a meu esposo, eu sirvo lá no escritório. A gente tá lá, hoje a gente lideramos a equipe, mas assim, os meninos, a gente serve também, se precisar limpar o chão, se precisar fazer o café. Então, sirva. Essa é a minha palavra. Cara, se eu pudesse deixar algo para as pessoas, é uma frase que eu escutei e que eu carrego comigo. O vazio dentro de você, ele é exatamente do tamanho de Deus. Então busque a Ele. Amém. Independente qual seja o tamanho do buraco que esteja dentro de você. Ele é capaz de preencher qualquer um dele. Show. Show de bola, pessoal. É isso, eu vou até pedir desculpa aí, minhas tosse de velho aqui. É que tá osso, eu tô saindo de uma gripe que... Nossa, você tá doido. Ô, bichinho, que me Mas, pegou. finalizando aqui, pessoal, não podemos deixar de mencionar o nosso patrocínio aqui. Obrigado a GM Office, que patrocina a gente aqui
no idcast, no nosso podcast aqui, né? Então, se você precisa de alguma coisa na área de arquitetura, como foi falado aqui, ou também de marketing, pode nos procurar aqui, chama aqui no podcast também, que você vai acessar aí no podcast aí, que vocês serão direcionados até lá. Mariane, muito obrigado, Deus abençoe seu coração. Amém, eu que Gabriel, agradeço muito obrigado, cara. oportunidade. Nós que Deus agradecemos. abençoe ficamos vocês. imensamente grato. Não Verdade. só pela vida de um irmão de outra mãe que Deus me deu. Vixe, mas ama esse Yuri, viu? Nossa, o Uma dia que esse broda. Yuri chega estressado, chateado, ele não. Fico Pega preocupado. um trem. Pela sua vida também, cara. Você tá doido. Deus Maravilhoso abençoe estar vocês, aqui velho. com você. Tô acompanhando vocês aqui no podcast, nesse projeto maravilhoso. Cresça muito. E que Muito cresça isso. muito. E tamo junto. Amém. E é isso, né? Então, pessoal de casa, Deus abençoe vocês também. Beijo no coração. Fiquem com Deus. É isso aí.